Bom dia, mais uma vez, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Gostaria de lhe convidar a deixar tudo o que você está fazendo e participar deste momento solene, deste momento de comunhão na presença do nosso Deus. Temos esse vídeo todas as manhãs em função de orarmos pela família, de orarmos pelos nossos filhos, de orarmos pelos nossos amigos, os enfermos. E neste momento eu estou lhe convidando também a fazer parte desta corrente do bem, a corrente do amor, a corrente de oração. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações do vídeo e assim você está acompanhando todos os dias o vídeo que vai estar disponibilizado no canal todas as manhãs. No vídeo passado falamos um pouco sobre a vida de Eli na educação dos seus filhos e nós descobrimos que Eli foi negligente na educação dos seus filhos e infelizmente, os seus filhos foram por um caminho totalmente contrário àquilo que Deus tinha reservado para eles. E no final, os filhos de Eli morreram, Eli morreu. E dentro do contexto da palavra de Deus, nós podemos entender que esta família perdeu, a salvação. Hoje nós vamos falar um pouquinho já de uma família que, pelo contrário, já não foi igual a Eli, já foi uma família que educou, que ensinou o seu filho, mas infelizmente o seu filho tomou outros rumos que não era da vontade do Senhor. Eu convido a você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. E nós vamos falar deste jovem que acarretou para si resultados terríveis, mas no final vocês terão uma surpresa na vida desse jovem rapaz que o Senhor escolheu antes mesmo de nascer para que cumprisse uma missão, e a missão era liderar o povo de Deus. Vamos então à leitura? No capítulo 13 de Juízes diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então você já descobriu de quem nós estamos falando, né? Isso mesmo, estamos falando de Sansão. Sansão é um dos relatos mais conhecidos no meio evangélico, porque a criançada toda ama ouvir falar de Sansão, porque a Bíblia descreve Sansão como um homem forte, um homem bonito, e Sansão era mesmo, sabe? Pelo que a Bíblia diz, Sansão era um homem muito forte. O negócio é que quando Sansão foi gerado, o Senhor apareceu à mulher de Manoá, pai de Sansão, e deu-lhes algumas ordens que ela deveria seguir no processo da gestação. E que quando esse menino nascesse, ele nasceria com um propósito santo. Ele nasceria para libertar novamente o povo de Deus, que agora estava tendo problema com os filisteus, porque eles abandonaram os caminhos do Senhor e o Senhor havia retirado deles a sua proteção. E os filisteus acabou então fazendo com que o povo de Israel sofresse consequências ruins devido aos seus ataques. E agora a mulher de Manoá seguiu todas as regras
que o Senhor havia dado para ela. Criou aquele menino exatamente como o Senhor havia ordenado. E o Senhor ordenou também que não cortasse o cabelo daquela criança, porque era um voto e ele seria um nazireu desde o ventre da sua mãe, que era alguém separado para uma missão especial. Que coisa maravilhosa, né? Sansão já nasceu com um propósito santo, nasceu com a missão especial. Porém, nós encontramos durante todo o relato, quando vocês lerem aí nas suas casas, vocês verão que Sansão tinha uma natureza muito difícil. E pessoas que têm natureza difícil, muitas vezes é mais difícil de se dominar. E Sansão não se dominava, Sansão não tinha o domínio próprio. E tudo que Deus falava para ele não fazer, infelizmente ele fazia. Só que Sansão era forte, porque o Espírito de Deus agia em Sansão, para que Sansão tivesse essa força sobrenatural e assim, através dessa força, pudesse então libertar o povo de Israel novamente dos filisteus. Mas, infelizmente, ao decorrer da história de Sansão, vocês vão ver que ele se engraçou com várias moças de outras nações, inclusive da nação inimiga, que não era do propósito de Deus. Ele deveria ter procurado uma moça que tinha os mesmos preceitos, que conhecesse o Senhor e que vivesse diante da presença do Senhor para se casar. Mas infelizmente Sansão cresceu o olho nas moças lá de fora, que não fazia parte da sua nação e que era inimigo do povo de Deus. E Sansão então acabou se dando muito mal. Eu estou resumindo bastante, mas você pode ler na sua casa, porque é um relato muito interessante. Isso nos faz entender: todos nós nascemos com um propósito santo, mas que no decorrer da vida nós vamos escolher se vamos querer cumprir os propósitos santos de Deus ou não. E Deus, ele é exatamente dessa forma. Ele separou Sansão, mas ele não obrigou que Sansão cumprisse esses propósitos. Sansão era muito atraído pelas mulheres, né? Na nossa linguagem hoje nós podemos dizer que Sansão era mulherengo, né? Mulherengo, ele não aguentava ver uma mulher, infelizmente. E ele não se controlava, e ele só se apaixonava pelas mulheres que ele não devia se envolver. Conta o relato que ele, infelizmente, em todas as outras situações, o Senhor sempre ajudava Sansão e Sansão sempre voltava para casa sã e salvo. Sansão matou muitos filisteus, inclusive a Bíblia relata que com uma queixada de jumento, Sansão matou mais de 1000 filisteus. Então, para vocês verem como era a força de Sansão, a Bíblia relata que Sansão sozinho tirou o portão da cidade, que era um portão muito pesado, que precisava de 20 homens pelo menos para abrir aquele portão. E Sansão sozinho arrancou aquele portão, subiu uma montanha enorme e colocou o portão lá em cima. Então são relatos que a Bíblia mostra que Sansão realmente tinha uma força sobrenatural. Diz a palavra de Deus que depois Sansão se engraçou com Dalila. Dalila era muito gananciosa por dinheiro e Dalila, com seu charme todo, conseguiu seduzir Sansão ao ponto de Sansão entregar para ela todo o seu segredo. Ele disse para ela que o dia que cortasse o seu cabelo, toda a sua força iria junto, porque a força de Sansão estava no cabelo. Mas nós sabemos que a força de Sansão não estava no cabelo, mas o cabelo comprido representava um voto de obediência que Sansão teria enquanto estivesse fazendo a vontade de Deus. E aquele cabelo representava a obediência que Sansão teria com Deus. Porém, ao revelar o segredo, ela fez com que Sansão dormisse nos seus braços e cortou o cabelo de Sansão. E quando Sansão despertou do seu sono,
Sansão já não tinha mais os poderes sobrenaturais que Deus concedia a Sansão e ele foi preso lamentavelmente. Furaram os seus olhos, aprisionaram Sansão, colocaram ele na roda de moinho, onde os bois que faziam esse trabalho duro e difícil, e Sansão passou agora a ser escravo do povo que ele deveria ter libertado o seu povo. E resumindo a história, Sansão, certo dia, orou a Deus, e no dia que estava tendo uma festa dentro do templo de Dagon, onde todos os filisteus estavam reunidos, ou a grande maioria deles estavam reunidos ali, Sansão, num ato de arrependimento, orou ao Senhor e pediu que o Senhor novamente concedesse a ele aquela força para que ele pudesse cumprir pelo menos um pouco da missão que o Senhor havia dado. Deus então ouviu Sansão, devolveu-lhe a força e naquela noite Sansão conseguiu derrubar as duas pilastras central que sustentava aquele templo, e aquele templo desabou, tirando assim a vida de Sansão e de milhares de filisteus. A Bíblia relata que na morte de Sansão ele matou mais inimigos do que durante toda a sua vida. E um dos propósitos santos é repovoar o céu. Você sabia disso? Que você foi criado justamente para tomar o lugar de um anjo que um dia escolheu ser demônio. Você sabia disso? Hoje, esse anjo não pertence mais ao céu, porque ele escolheu se rebelar contra Deus. Esse anjo deixou de ser anjo e passou a ser um demônio. E nós fomos criados com este propósito santo de repovoar o céu. Você sabia disso? E como fomos criados com propósito santo, também devemos viver como santos nessa terra. Mas como assim, Cláudia? Santo? Como é possível ser santo? Uma pessoa santa quer dizer uma pessoa separada para uma missão, com um objetivo. Às vezes as pessoas ouvem essa palavra santo e acham que santo é uma pessoa que não peca. Santo que não peca foi só Jesus, tá? Nessa terra. Quando a palavra de Deus se refere a nós como santos, se refere a pessoas separadas, pessoas que não fazem o que o mundo faz. Fazemos aquilo que o Senhor nos pede, para fazer. Então nós somos separados para esta missão. O bonito de tudo isso, pais e mães, é que nossos filhos, eles têm uma missão especial e eles vão ter o direito de escolher. Mas assim como os pais de Sansão fez a sua parte, nós também devemos fazer a nossa. E vimos que no final da história de Sansão, Sansão se arrependeu e Sansão teve a oportunidade de cumprir, pelo menos com parte daquilo que Deus esperava de Sansão. Sansão está incluído na galeria dos heróis da fé na palavra de Deus. Desde que os nossos filhos são gerados, nós como pais já deveríamos colocar os propósitos santos dos nossos filhos na consagração a Deus, orando para que Deus dê a eles uma excelente esposa, fiel a Deus em primeiro lugar, ou um esposo para as nossas filhas, um bom trabalho, uma excelente profissão dentro daquilo que Deus sonhou para eles. Olha que coisa linda. Mas infelizmente nós sabemos que muitos dos nossos filhos vão seguir os mesmos caminhos que Sansão. E muitos, infelizmente, vão passar pelas mesmas angústias e tristezas que viveu Sansão. Qual é a nossa parte então como pais e mães? Orientar os nossos filhos com sabedoria, mostrar dentro da palavra de Deus que o caminho que eles estão seguindo vão trazer consequências muito terríveis para a vida deles e que muitas das vezes eles vão ter que passar por aquelas consequências que não vão ser boas. Sansão, por exemplo, poderia ter vivido muito mais tempo, mas pela sua escolha, Sansão morreu ainda muito jovem. Poderia ter vivido muitos anos, ter adquirido família, ter tido filhos,
Mas enfim, a Bíblia não relata que Sansão teve filhos e que nem constituiu família, porque muito cedo Sansão caiu na mão dos seus inimigos. Por isso, nós devemos estar sempre em oração, porque Satanás vai colocar na vida dos nossos filhos tudo aquilo que tire deles o desejo do céu. É isso mesmo. Satanás vai tentar enganá-los de todas as formas, para que eles não tenham prazer na palavra de Deus, para que eles não tenham prazer no céu, para que eles achem que tudo isso é uma bobagem, para que isso, que isso é caretice, é chatice, mas só que no final, aqueles que realmente permanecerem na rebeldia contra Deus, infelizmente, não vão ter a mesma oportunidade que Sansão teve de retornar aos caminhos do Senhor. Hoje vamos consagrar mais uma vez os nossos filhos na presença do Senhor. E se os seus filhos ainda são solteiros, se seus filhos ainda não escolheram uma profissão, ainda são crianças, comece a orar neste propósito para que o Senhor vá à frente e abra as oportunidades na vida do seu filho. Sabe que eu penso? Que se todos os papais e todas as mamães fizessem isso desde que o bebê fosse gerado, você imaginou que mundo nós teríamos hoje? Apesar do pecado, teríamos um mundo ainda suportável de viver. Se você tiver algum nome que você gostaria que nós orássemos por ele, um amigo, uma amiga, que esteja passando por uma situação difícil, financeira, enfermidade, ou mesmo se desviou dos caminhos do Senhor, ou uma decisão que a pessoa precisa tomar muito importante, pode colocar nos comentários o nome desse seu amigo ou amiga que nós estaremos orando. Oremos. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, colocamos na Tua presença os nomes de nossos filhos, Senhor. Mais uma vez, Pai, viemos aqui buscar a Tua misericórdia, a Tua graça, para, Senhor, que os nossos filhos sejam abraçados, cuidados por Ti, Senhor. Querido e bondoso Deus, aonde estiver os nossos filhos agora, Senhor, vá com Tua mão santa, com a Tua mão protetora, toque-lhe, Senhor Deus, a mente e o coração, que através do Teu Santo Espírito, Senhor, eles sintam agora, Senhor, neste momento, o toque santo de Tuas mãos, Senhor. Pai bendito, não retire o Teu Espírito Santo dos nossos filhos, Senhor. Pelo contrário, meu Deus, continue incomodando eles, Pai, ao ponto, Senhor Deus, deles permitirem uma única brecha para que o Teu Espírito Santo consiga aprofundar, Senhor Deus, o coração e a mente dos nossos filhos. Senhor, muitos filhos ainda estão crescendo, muitos filhos ainda vão nascer, mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor, todos eles foram criados com um propósito santo, Pai. Todos nós fomos criados com um propósito santo. Por favor, Senhor, nos ensine como pais, como mães, a orarmos pelos nossos filhos, para que o Senhor cumpra na vida de cada um deles os Teus propósitos, Senhor Deus. Pai bendito, que neste dia a nossa oração possa ecoar durante todo o dia diante do Teu trono e que ela possa ser apresentada especialmente por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é que intercede por cada um de nós, Senhor. Nesta manhã também, Senhor, queremos suplicar que se tiver alguém nos ouvindo que está enfermo, que está, Senhor, precisando de um trabalho, que está triste, que está com depressão, que está ansioso, que está desanimado, Senhor, ó Pai bendito, leve o bálsamo da cura, da libertação, da restauração. Senhor, olhai pelos nossos enfermos, os que estão acamados, Senhor, os que estão passando, Senhor Deus, por um problema difícil de saúde, Pai. Que o Senhor se compadeça dos Teus filhos,
Tenha misericórdia, Senhor Deus, e liberta-os, cure-os de suas enfermidades, Senhor, se for para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Senhor, meu Deus, cumpra também os Teus propósitos na nossa vida. Como pais e mães, Senhor, nos ajude a termos, Pai, comunhão contigo verdadeiramente. Nos ajude a mantermos um relacionamento íntimo contigo verdadeiramente. E nos ensine, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos verdadeiramente. Dai-nos mais uma vez a Tua paz, a paz bendita que vem dos céus, Pai. E nos dê um feliz sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. E eu te convido mais uma vez a compartilhar o nosso vídeo, a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário e o seu like. Cláudia, mas você fala isso toda vez. Realmente, eu preciso falar. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus. Se o canal crescer, ele vai alcançar muitos lugares, milhões de pessoas. E quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha e deixa o seu like, isso ajuda demais o canal. Então é por isso que eu sempre insisto e sempre vou estar insistindo. Então se você também quer pregar o Evangelho, mas não sabe como, compartilhe esse vídeo, porque você vai estar pregando o Evangelho. Fique com Deus e tenha um excelente dia na presença do Senhor.